Multiversal Flaviano. Eu, igual, não sei se o Clemente está falando é o Clemente de Roma? É o Clemente de Roma? O Clemente que você colocou aí, é isso? Ah? É o Clemente e o Paulo, né? Porque os dois escrevem praticamente o mesmo tipo de carta, né? Os Coríntios, Para a igreja de Coríntios. tentando resolver conflitos, né? Dos cristãos. Então a carta, veja que Paulo está escrevendo em 50 e pouco com o mesmo problema, ele com o mesmo tipo de problema que ele tinha. Aí você, de repente, você está lá 40 anos depois, Clemente, com os mesmos problemas de Paulo, ou seja, Paulo não conseguiu resolver esse problema. 40 anos se passaram. Então, assim, na nossa concepção, né, da nossa pesquisa, tanto o autor de Paulo não é um personagem, né, porque para nós Paulo é um personagem, então o autor está ali praticamente na mesma época de Clemente. Então, é por isso que os conflitos continuam. Não é que Paulo não conseguiu resolver 40 anos atrás, é que os dois estão escrevendo praticamente no mesmo, né? E aí, com essa descoberta arqueológica que eu fiz agora, que em Corinto era uma cidade importante para eles, porque você tinha lá uma cidade dos Flavianos, era uma colônia. Então, eles vão para lá em 70, né, levam, inclusive, eu vou mostrar daqui a pouco aqui uma pesquisa que eu fiz, né, num livro, e então, em 70, o Vespasiano ele leva alguns dos escravos dos judeus para lá. E aí eles começam a montar, é aí que surge essa cidade lá em Corinto. Então veja que quando Clemente está escrevendo a carta dele para os Coríntios, quem eram o pessoal, os cristãos que estavam lá? A maioria era cidadão romano, praticamente dos Flavianos, né? Porque nessa época ali, quem está ali no domínio é Domiciano. Né? Então, essa ligação que a gente faz. Então, Paulo e Clemente, na nossa concepção, né? Eu já falei para a galera aí que eu descobri algumas passagens de Paulo que ele vai estar se utilizando de autores do ano 90 e 80. Então, o autor tem que estar ali, né? Isso das 7 cartas paulinas. Então, eu estou trazendo essas coisas para futuramente vou trazer esses anacronismos para provar que o Paulinho está depois, né? O pessoal, por exemplo, critica o 1 Tessalonicenses, aquela passagem que você deve conhecer, que vai falar, né, que a ira de Deus caiu sobre os judeus, né? E aí eles dizem, não, mas isso daí ou é interpolação ou isso não tem a ver com queda do templo. Então eu fiz uma puta de uma pesquisa e historiadores que defendem o Paulo histórico, eles vão dizer que não, isso não é interpolação. Então essa é uma carta anacrônica. Deixa eu ver se... Ele vai falar, por exemplo, uma frase ali que ele sempre usa, que ele vai criticar os judeus, porque os judeus ficam impedindo ele. Uhum. Então a gente sabe que é sobre os judeus. Aí ele vai falar os judeus que mataram Jesus, mas a ira de Deus caiu sobre eles. A ira caiu quando? Em 70. Né? Então essa passagem se refere a isso. Porque não existe nenhuma ira de Deus caindo em outro momento ali, né? A não ser a ira lá do Antigo Testamento. Uhum. 1 Tessalonicenses 2,16. Deixa eu ver o negócio aqui. Você falou de variação, né? Ah, tá. Existe uma variação, vou te explicar já para você. Existe uma variação do tipo texto ocidental. Tipo texto ocidental, deixa eu explicar isso aqui para você dentro da exegese, que é um pouco mais fácil para mim de explicar aqui. O que acontece? Veja bem. Os melhores manuscritos hoje em termos nós chamamos de tipo textual para poder investigar uma variante, uma variação. O melhor texto é o tipo textual alexandrino. Traz mais a confiabilidade dentro do papiro, dentro do manuscrito. Não existe tanta interpolação. A escrita é simples e corrida. Já o tipo textual ocidental foi justamente o tipo textual onde surgiu o texto recêptico, que você tem mais para o códice bizantino ou Besai do que o próprio códice sinaítico ou o próprio códice alexandrino. Então existiu uma influência que o códice Besai, que é do V século, procuraram tirar a palavra ira, tá? Para não colocar a palavra ira de Deus. Então, tentaram manipular o texto, tá? Vou compartilhar aqui só para você ver do que eu estou falando aqui. Aqui, ó. Vou abrir aqui, compartilhar. Você compartilha para mim, por favor? Deixa eu colocar aqui o Bibleworks. Opa, não. Direto para a crítica textual. Pronto. De acordo com alguns historiadores, essa passagem ela está em todos os códices, né? Menos na verdade, em latim. Não, olha lá, só o texto, mais o texto ocidental mesmo, tá vendo? Que é o códice D, que é o principal, que é o códice bizantino, tá?
E aqui já é do quinto século. O FG já ultrapassou faz tempo. Então eles procuraram omitir a expressão ira de Deus, tá? Mesma coisa, outras testemunhas moveram a expressão orge, tá? Colocando após a expressão epiautos, tá? Preferindo assim trazer o sujeito associado com o verbo. Então, houve uma tentativa de manipulação, tá? Várias testemunhas, então os textos ocidentais, que aqui o T é o símbolo do códice Bezai, tá? Então, houve uma manipulação? Já houve uma manipulação. Por quê? Se você muda a palavra ira, modifica a palavra ira, quer ver, ó? Vou ler aqui modificando do jeito que eles estão colocando ali, tá? E nos impede de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas Deus caiu sobre eles e a sua ira até o fim. Tá vendo? A ira caiu sobre eles até o fim, não a ira de Deus. Então, pecados, mas Deus caiu sobre eles com a ira até o fim. Aí você fica uma coisa desconexa aí. Eu entendi onde você quer chegar, porque se você tem a fim de encher sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Eles quem? Que ira que foi essa de Deus caiu com eles até o fim? Se você vai pegar até o fim, é uma expressão de limite. Então, a ira de Deus ela não se esgotou até que exterminasse tudo. Esse é o sentido que se dá dentro da oração aqui. Então, alguns códices tentaram modificar a palavra ira, fazendo uma transposição para não dar essa conotação. Que ira que faz que caiu sobre quem? Sobre os judeus? E como foi até o fim? Aí você associa com a destruição do Templo de Jerusalém. Não está errado. Sim, mas é que existe um texto, inclusive nessas lives que eu vou apresentar, existem pais da igreja que vai se utilizar desse texto para falar sobre a destruição deles de 70. Sim. Eu não vou lembrar qual deles agora, tá? Porque eu preparei três slides. Então, nesse slide, eu vou mostrar um pai da igreja que ele vai se referir, não lembro se é o Irineu, se é o mais para frente. Irineu ele vai se referir exatamente a essa destruição deles. Né? Vai usar o texto de Paulo, ou seja, o cara ali já... E aí, o que ele está dizendo, esse cara? Ele vai dizer que Paulo, ele está... Eu vou te mostrar qual foram dos pais da igreja que fizeram uso desse texto. Espera aí, já te mostro. Ele vai falar, por exemplo, né, que Paulo provavelmente está fazendo uma... Vamos lá. Primeira Tessalonicenses. Assim como Jesus fez, né, ele vai fazer uma profecia. Ó, dentro da patrística, quem vai fazer citação dessa expressão? Só agradecer aqui o William aqui, mandou um super sticker aqui, valeu. Ó, quem enviou aqui, ó, quem faz citação de Tessalonicenses 2,16 é o pai Crisóstomo, tá? Crisóstomo vai fazer, quem mais aqui? E Basílides. Crisóstomos e Basílides que farão menção a respeito de 1 Tessalonicenses 2,16. Eu estou mostrando aqui, ó. Esse é um programinha que eu tenho. Então ele me dá todas as referências de quem dos pais das igrejas fez citação a respeito dessa expressão aí, tá? Tem uma outra obra que não compete ao período dos pais do segundo século, tá? Que é a leitura catequética de Cirilo, tá? E também aqui você teria, ó, a leitura do Testamento dos 12 Patriarcas, né? Aqui você teria. Aqui praticamente é início já do segundo século. Então a obra mais antiga entre os pais da igreja, Crisóstomo, Basílides e Basílides que eu falei, Basílides, Crisóstomo do século V, né? E Cirilo seria aqui, ó, esta obra aqui, que aí você teria conexão, alguma coisa para poder fazer menção a respeito disso, tá? Deixa eu ver a nota de número 2. Deixa eu ver a nota número 2 aqui. Vamos lá. Não. Deixa eu ver. Não tem. Que associação é essa aqui? Colocar aqui. Vamos falar do patriarcado, pai Abraão, multiplicando servos, força, mas a força do Senhor. Não. Já entendi, não. Então, fazendo associação, uma ira de Deus, mas relacionada ao Antigo Testamento. A única obra mais antiga que daria menção a isso, mas não tem nada a ver. Está falando apenas, pegando a sua expressão da ira de Deus. Apenas isso. Nada mais do que isso, agora que eu vi aqui. Então, vai sobrar apenas Cirilo e Basílides a respeito desse assunto aí para você. Tá? Mas a conexão fica clara, né? Porque ele está falando dos judeus que mataram os profetas de Jesus. E aí ele vai falar que caiu uma ira sobre eles. Aí que ira é essa? Ou seja, aí a questão, mesmo que pediram, não coloque Deus na parada, aí ele sabe que a única ira que teve ali é isso. Isso, eles solicitam que caiam sobre eles, realmente.
e Isso. caiam sobre eles. Então ele faz a associação, essa obra, comparando o Antigo Testamento com o cumprimento neles lá. Né? Então ele faz um trocadilho, uma questão temporal. Sim. Não, e aí o que a galera diz... Eu não tinha lido esse Para texto ainda não, viu? defender essa carta, ele vai dizer que ou é interpolação ou isso não tem a ver com o tempo. Bom, só que você vai ter vários historiadores, artigos, livros, que eu juntei tudo isso, e que esses caras, historiadores, PhDs, estudiosos, eles vão dizer que é sobre o tempo. E aí, exatamente o argumento deles é dizer isso, ó. Isso não pode ser porque Paulo, ele não é anti-judaico, porque Paulo era judeu, então ele não pode estar escrevendo contra os judeus. Só que o tempo todo Paulo está escrevendo contra os judeus. Ué, só que a galera não se toca. Não. Como que algumas pessoas podem alegar que Paulo não vai contra os judeus se Paulo está pregando contra a lei dos judeus? Exatamente Paulo, isso. Ele prega contra a lei judaica, gente, pelo amor de Deus. Flaviana. O Novo Testamento em seu verdadeiro contexto.